palmas a Ele. Ofertar e dizimar na casa do Senhor tem que ser alegria para a gente. Tem que ser motivo de alegria para a gente dizimar e ofertar na casa do Senhor. A gente precisa fazer festa quando a gente chega nesse momento de adoração também, esse momento de gratidão. Queridos, essa noite, nessa tarde eu quero conversar com você, e na verdade eu vou começar mais uma série de ministração. Eu quero, você está vendo aí, né? Umas uvinhas. Eu quero falar com a igreja algo que Jesus disse. Jesus disse: nós precisamos ouvir e acreditar no que Jesus disse. Uma coisa é Jesus dizer, outra coisa é eu decidir por aquilo que Jesus disse. Então o tema central dessa minha série de mensagens, que eu não sei quantas mensagens serão, é Jesus disse. E o subtítulo é: eu decido. Jesus disse. Eu decido acreditar no que Ele disse. Eu decido andar naquilo que Ele disse. Eu decido praticar aquilo que Ele disse. Eu decido. E então, João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Você pode fechar os seus olhos? Pai, tudo aquilo que nos impede de entender a Tua palavra, nós agora abrimos mão, cancelamos toda retaliação do inimigo, toda comichão no ouvido, toda mente cauterizada, nós agora cancelamos pelo poder do nome de Jesus, e que essa palavra entre no nosso coração, e que essa palavra alcance o nosso espírito, e que essa palavra nos faça entender o que Jesus disse. Pai, nos entregamos agora em Tuas mãos. Pedimos, cuida da nossa audição, cuida do nosso entendimento, cuida do nosso espírito, cuida do nosso coração, para que nenhuma vírgula dessa palavra se perca, e que tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quiser falar conosco nesta noite fique retido no nosso espírito, e que seja um combustível para a nossa fé. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, por que eu pulei para o versículo 7? Porque eu ainda quero estudar o versículo do versículo 1 ao 6. Esse versículo 7 é só um start para você ver o que Jesus disse. Jesus aqui, ele aplicou 3 posicionamentos básicos para eu e você. 3 posicionamentos básicos. E esses posicionamentos básicos exigem de mim e de você fé. Existe de mim e de você fé. E aí eu pus assim: a fé é um estilo de vida para todo filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filha de Deus aqui? O que Jesus disse precisa gerar em nós fé para que a gente viva o que Jesus disse. Então a fé é um estilo de vida para todo filho de Deus. E isso é uma maneira prática de agradar a Deus, a fé. Primeira coisa que Jesus disse foi o quê? Permanecer nele. Você pode dizer permanecer nele? Leia o que está em amarelo, só o que está frisado. Eu quero que você grave esse versículo. Se vocês permanecerem aonde? Em mim. Quem estava falando isso? Jesus. A decisão de permanecer ou não em Jesus é de quem? É minha. Eu decido. Eu decido.
ficar ou não com Jesus. Porque Jesus, no meio do discurso, ele fala isso para os seus discípulos. Porque ele sabia abertamente que iria decidir não permanecer nele. Ele sabia que iria pular do barco. Mesmo esse ouvindo de Jesus que o permanecer nele seria algo promissor para o futuro. Mas aquela pessoa decidiu não ficar. Obrigado a aceitar a Jesus, mas, entretanto, todavia, é necessário para quem quer ter uma vida com Deus aqui na terra. Aqui na terra não tem a ver com o que a gente pensa. Nós achamos que uma vida com Deus aqui na terra é uma vida onde que todas as coisas vão gerar em torno da gente. Ei, não é isso. Não é isso. Poder que vencedores em Cristo Jesus? Sim, podemos, porque a Bíblia diz que nós somos. Podemos ter uma vida abundante com Jesus? Podemos, porque Jesus veio para que tivéssemos essa vida. Sim. Mas só que também vai existir aquele momento em que nós não queremos nem sair de casa, não queremos nem falar com ninguém, não queremos nem atender um telefonema, não queremos nem ouvir uma voz. Mas isso não significa a ausência de Deus. Isso não significa que Jesus abandonou você. Que na verdade, Jesus falou o seguinte: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei. Então toda a decisão de permanecer ou não com Jesus é minha, é sua, é nossa. Aí nós temos um probleminha com A, B, C ou D dentro de uma estrutura. Não vou mais, não quero mais, eu vou me embora. Se desvia, some e bota a culpa em terceiro. Não é legal isso. Precisamos entender uma coisa, que Jesus falou aquilo para pessoas que estavam aprendendo a se relacionar com Ele. Assim como eu estou aprendendo a me relacionar com Jesus. Eu preciso olhar a vida como uma escola para maturidade no meu relacionamento com Jesus. O mundo vai fazer de tudo para me tragar. O mundo vai fazer de tudo para me seduzir. O mundo vai fazer de tudo para me ter de volta. Mas Jesus disse: você já está conectado comigo. Jesus disse: você já está em mim. Jesus disse: você está coladinho comigo, sério. A decisão é sua. Ai, pastor, eu saí da igreja, pastor Robson, porque foi mais forte do que eu. Tem alguma coisa mais forte que Jesus, gente? Sabe, Rodrigo, eu não quis mais ficar no louvor porque você não me deu aquela oportunidade. Se permanecerem em mim. Diga: eu preciso permanecer firmemente com Jesus. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Por que essa afirmativa? Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Quantos aqui compreendem? Quantos aqui compreendem? Eu quero só os que compreendem que há 2020 anos atrás nós nem sonhávamos em nascer.
Jesus já havia nos crucificado. O homem do pecado já tinha sido crucificado com Jesus lá atrás. Quantos creem nessa verdade? Então veja o que Paulo está dizendo. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, Jesus nos levou para a cruz. Jesus nos crucificou com Ele. E aí ele diz assim: certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Olha o versículo 6, o que diz: pois sabemos que o nosso velho homem, que velho homem é esse? Aquela natureza adâmica, aquela natureza caída, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza fracassada, aquela natureza infame, aquela natureza ruim. Jesus cravou lá na cruz, deixou lá. Para quê? Para colocar em mim e você a natureza dele, a natureza de Deus, a natureza vitoriosa. Por quê, querido? Porque só pode permanecer com Jesus quem entende que não vive mais a natureza adâmica, mas vive a natureza celestial, a que Ele trouxe para colocar em cada um de nós. Eu preciso entender essa verdade bíblica. Que ele diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Quantos aqui cantam aquela música do Fernandinho? Já estou crucificado. Quantos já cantaram essa música? Com o Cristo. Gálatas 2:20. Agora vivo, não mais eu. Vou perguntar baixinho. Será? Será? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Eu e você precisamos tomar uma decisão radical. Qual é a natureza que nos dirige? Qual é a natureza que nos dirige? A natureza adâmica ou a natureza de Cristo? A natureza do homem do pecado ou a natureza do homem justificado? Qual é a nossa real natureza? Eu preciso ter essa identidade concreta da minha vida em Jesus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, preste atenção, com Ele. Você estava lá? Você estava lá, Elaine? Pela fé. Pela fé. Você estava lá, Selma? Pela fé. Você estava lá, Débora? Pela fé. Você estava lá, Edson? Pela fé. Você estava lá, David? Pela fé. Você estava lá, Jorge Luiz? Pela fé. Eu pela fé estava lá. Eu pela fé fui morto. Eu pela fé ressurgi. Eu pela fé fui justificado. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu mereço? Não. Porque Jesus fez por mim. E eu preciso entender que o meu maior esforço é crer que eu estou conectado nele. É engraçado, nós como seres humanos, quando começamos a se relacionar com uma pessoa, namoro, para casar, nós falamos para a seguinte pessoa: nada nos separa. Mas com Jesus, qualquer coisa separa. Que absurdo, coisa sinistra. Te amo com a minha própria vida. Com Jesus, não é a mesma coisa, não é a mesma intensidade. Não entendo. Não entendo. Então precisamos entender que Jesus nos chama a atenção para um posicionamento, qual permanecer nele. E permanecer nele não precisa da gente fazer esforço nenhum. É só a gente crer. Eu estou com Jesus
logo as minhas posições, as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas posturas, elas mudam. Não porque eu sou bom para mudar, mas porque Jesus me influencia a essa mudança. Jesus me ajuda nessa transformação. O segundo ponto, o segundo posicionamento que Jesus ele orienta os discípulos dele é as palavras dele em mim. Diga, as palavras dele em mim. Não tem como eu estar conectado com Jesus e as palavras dele não fazer algo na minha vida. Jesus, a palavra dele muda a minha vida. Então só a parte que está destacada e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha, permanecer nele e as palavras dele permanecer em nós. Percebe o seguinte, que há uma transferência de alguma coisa quando a gente está conectado com Jesus. Eu estou conectado com Jesus, estou ligado com Ele. As palavras dele começam a entrar em mim. As palavras dele começam a entrar em mim. As palavras dele começam a entrar em mim. Eu vou tendo força para resistir o pecado. Eu vou tendo força para resistir o mundo. Eu vou tendo força para dizer não àquilo que entristece a Deus. Eu vou começando a ter força para andar em fé. Eu vou começando a ter força para vir aos cultos assiduamente. Eu vou começando a ter força para participar das coisas que são inerentes à igreja. Eu começo a ter força para um monte de coisa que eu dizia que eu não tenho força. Mas eu preciso estar conectado com Jesus para que Ele faça essa transferência de dado para mim. Isso é claro, é explícito. Se eu e você como igreja estivermos firmes nele, a palavra dele ela vai fluir dentro de cada um de nós, assim como um rio flui em sua natureza. Aí olha o que Paulo escreve para Timóteo a respeito da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, Paulo escreve assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Quem quer sabedoria? A palavra te torna sábio. Aí ele diz assim: para a salvação, mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Aí ele continua: toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus, tem homem e mulher de Deus aqui, diga: essa palavra é para mim, eu preciso dessa palavra. Aí diz: para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que a palavra de Deus ela tem um intuito, ela tem um propósito. Muitas das vezes as pessoas pensam que a palavra de Deus é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Uma pergunta de beabá, de jardim de infância espiritual. Quem aqui já aceitou Jesus plenamente, claramente, de todo o seu coração? Quem já aceitou Jesus? Levanta a mão para mim, deixa eu ver você. Cara, você já tem o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito que revela a palavra para você. Quem ainda não tem essa convicção em Jesus, esse tem essa dificuldade. Como a gente conversou ontem aqui no culto dos jovens, só abrindo aqui uma aspasinha. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Fechando essa aspa, Jesus, antes dele passar por todo o processo de crucificação, ele diz para os discípulos algo interessante: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador, semelhante a mim. Aí segura isso. Esse outro Consolador vai guiar vocês
em toda a verdade. Existe uma outra verdade além da palavra de Deus? Para onde o Espírito Santo nos guia? O Espírito Santo não nos guia para a prostituição, não nos guia para o pecado, não nos guia para o adultério, não nos guia para a fornicação, não nos guia para o roubo, não nos guia para a mentira, não nos guia para aquilo que é contra a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia para aquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus está registrada na palavra, e é para lá que Ele nos dirige, porque Ele nos dirige à verdade. Ei, é Jesus quem disse. Foi Jesus quem falou esse negócio. Vai brigar com alguém? Vai brigar com alguém? Então Paulo pega Timóteo. Timóteo já era um pastor, já era um líder. E ele falou assim: líder, Timóteo, não se esqueça daquilo que você aprendeu desde criança. Pastor, mas eu já aceitei Jesus velho. Ninguém é velho para começar a conversa. Eu aceitei Jesus tem pouco tempo, eu entendo. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, Ele não vai te guiar para outra coisa senão para a palavra de Deus. Porque é lá que está a revelação de quem Jesus é. Jesus, palavra. E o que acontece nesse contexto? O que acontece nesse contexto? A certeza do sucesso. Eu não digo um sucesso terceirizado, mundano. Um emprego para ganhar 15 mil reais, um carro zero, um apartamento na Barra e depois esquecer quem Jesus é. Eu não estou falando isso. Eu estou falando uma vida de sucesso no reino de Deus. Uma vida de sucesso no conhecimento de Cristo Jesus. Uma vida de sucesso de relacionamento com Deus. Uma vida de sucesso de integridade com a sua igreja. Uma vida de sucesso com a integridade com o seu cônjuge. Uma vida de sucesso com a integridade com a sua família. Uma vida de sucesso com a integridade no reino de Deus. Foi isso que Jesus disse que seria a vida de sucesso para nós. Foi isso que Ele disse. Que aí olha o que Ele disse no texto: pedirão o que quiserem e lhes será. Pede o que quiser. O que você quer? O que você quer? Senhor, eu quero uma casa no campo. Vai trabalhar para ter. Senhor, eu quero aquele carro lá. Vai trabalhar para ter. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Espírito Santo, guia ele. Senhor, eu quero conhecer Jesus. Espírito Santo, guia ele. Senhor, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Espírito Santo, guia ele. Muita gente pega essa e o seu bel prazer. Não vai dar certo. Sinto muito, não vai dar certo. Se você quer as coisas boas, você precisa trabalhar para ter. Estudar, trabalhar para ter. Agora, se você quer as coisas inerentes ao reino de Deus, você pode pedir, porque você está conectado com Jesus. As palavras de Jesus estão em você. Então o reino de Deus vai vir até você mediante a essa conexão. O reino de Deus está disponível nos dois primeiros posicionamentos. Jesus orou e nos ensinou: venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Depois que a vontade de Deus é feita, aí vem a provisão, o pão nosso de cada dia. Aí que vem o livramento, não nos deixe cair em tentação. Aí que vem o escape, livrai-nos do todo do mal. Amém. Antes, a vontade do reino de Deus precisa ser feita na vida do crente. Pega isso, irmão. Foi Jesus que ensinou. Não foi apóstolo, não foi profeta, não foi ninguém, foi Jesus. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou assim. E a igreja de quem é? De Jesus.
A igreja é de Jesus. A graça nos conduz nessa dimensão. A graça nos conduz nessa dimensão do reino, da vontade do reino. E aí, o apóstolo João, ele escreve lá em 1 João 4, do versículo 13 ao 15, o seguinte: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Percebe? Quem crê tem revelação da vontade de Deus. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Quantos querem viver a vontade de Deus? Então a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela está revelada nas Escrituras. Está revelada nas Escrituras. Eu preciso passar lá. Eu preciso ir lá para saber qual é a vontade de Deus. Então João diz assim, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Primeiro passo, eu preciso saber que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Primeiro passo, eu preciso saber que eu tenho a vida eterna em Jesus. E o segundo passo esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Eu preciso ter confiança agora. Eu já recebi o maior do presente, a vida eterna. Agora eu me aproximo de Deus com confiança para pedir o que eu quiser. Senhor, muda minha família. Esse é o pedido que tinha que ser de todos nós aqui. Senhor, transforma a minha família. Senhor, muda a minha família. Uma família estruturada, uma igreja próspera. Uma família abençoada, uma igreja forte. Uma família firme, uma igreja avançando. Eu não vou sair por aí pedindo, Deus multiplica meu salário, Deus abençoa meu carro, Deus me dá, se a minha família está um fiasco. Deus protege minha casa, guarda minha família. Senhor, começa por mim, restaura-me por dentro, para que eu seja a coluna da minha casa. Aí o teu reino se move, tudo se transforma e as bênçãos se aproximam. Deus faz assim. Aí eu me aproximo com confiança. Que confiança? De que se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos pedindo de acordo com a nossa vontade. Pastor, não é da vontade de Deus que eu seja próspero? Claro que é. Mas a prosperidade começa onde? Em ter ou em ser? Prosperidade começa em ser. Depois que eu sou aquilo que eu preciso ser em Jesus, aquilo que Deus tem para me abençoar aqui na terra vai chegar a mim sem eu precisar fazer muito esforço. Porque Deus vai ver que o meu coração não é corrompido pelas coisas dessa terra. Deus vai ver que o meu coração está nele. Deus vai ver que o meu coração está no reino dele. Deus vai saber que quando eu me aproximo dele, é para saber quem ele é. E aí eu começo, Deus, muda a minha sorte, muda a minha vida. Me transforma, me transforma. Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma. É a vontade de Deus se transformar? É? Então Deus vai transformar. Então Deus vai transformar. Começo a me aproximar de Deus pedindo coisa que é da vontade dele. E ele nos ouve. Isso é lindo. De nós, que Deus essa e aquela, Deus não ouve oração essa e aquela. Deus ouve todas, mas dependendo se está ou não na vontade dele, ele vai responder. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 17, o versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.
Ele ouve, filtra e vai lá. É da minha vontade. Toma. Ele ouve, filtra, é da minha vontade. Toma. Por que está demorando? Porque não é da vontade dele. É da sua vontade. É da minha vontade. Por que não aconteceu 20 anos orando? Porque não é da vontade de Deus, é da sua vontade. E quando vai acontecer? Quando essa oração estiver sendo dirigida para você mesmo e não para alguém. Senhor, eu quero me aproximar de você, porque eu quero te conhecer, para que toda a minha história de vida mude. Aí Deus vai ouvir e vai mudar toda a sorte daquele que ora, em nome de Jesus. Isso é o primeiro passo dessa nossa série. Jesus disse. Nós vamos aprender muitas coisas com Jesus. Amém? Nós vamos aprender muitas coisas com Jesus. Porque o que Jesus disse é verdade. A nossa decisão é que vai fazer a diferença. Estar conectado nele, receber as palavras dele e orar por você mesmo. Precisamos entender como é o mecanismo do reino dos céus. Ele não é segundo a nossa vontade, ele é segundo a vontade de Deus. Se pedir o que vocês quiserem, vocês vão receber. Mas aquilo que a gente quer precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Faça desse momento de adoração seu momento de entrega. Amém? Faça desse momento de adoração esse momento de entrega. Ok?